Hoje eu levo vocês em um roteiro incrível pela Polônia. Vamos percorrer algumas das mais belas cidades polonesas de trem. Vamos começar em Poznań, passar por Wrocław, Cracóvia, Varsóvia e terminar na belíssima Gdańsk. Vem comigo? A Polônia possui uma das redes ferroviárias mais eficientes e acessíveis da Europa. Cruzando o país de norte a sul e de leste a oeste, os trens conectam grandes cidades, vilarejos históricos e paisagens surpreendentes de forma rápida, confortável e econômica. Viajar de trem por aqui é simples, as estações ficam bem localizadas, os trajetos são frequentes e em poucas horas você consegue sair das ruas medievais de Cracóvia para as montanhas do sul, ou seguir para as cidades modernas como Varsóvia e Gdańsk. Existem várias empresas ferroviárias operando na Polônia, mas a maioria das viagens eu fiz com a PKP, que é a principal delas. Criada no período entre guerras, a companhia se tornou a espinha dorsal do transporte ferroviário do país, e até hoje conecta praticamente todas as regiões polonesas. E as passagens podem ser compradas pelo site da Polish Trains, que é o link que está aparecendo agora na tela. Mas essa série começa um pouco distante da Polônia, em Berlim, na Alemanha, onde eu vou pegar o meu primeiro trem para Poznań, a primeira parada em terras polonesas. Fala povo, tudo bem com vocês? Primeiramente, bom dia. Hoje eu tô aqui na estação Getzenbrunnen, em Berlim. Vou embarcar já para Poznań, na Polônia. Dessa estação saem vários trens para vários lugares da Europa. Esse aqui, por exemplo, é da SJ, essa empresa de trens é da Suécia. Certamente esse trem veio da Suécia aqui para Berlim. Os passageiros desembarcaram, olha, tem até vagão dormitório. Certamente está indo para limpeza e deve iniciar a jornada de volta para a Suécia, talvez à noite, né? É muito comum na Europa esses trens noturnos, né? Eles saem das suas origens no começo da noite, chegam no destino bem no comecinho da manhã, né? E retornam à noite também, são os trens noturnos. Se você puder comprar um vagão dormitório, é sempre legal, né? O problema é que muita gente pega esses trens, compram as passagens mais em conta e passam a noite sentado num banco duro, né? E essa estação é muito movimentada, porque daqui saem trens para vários lugares. O meu vai sair da plataforma 10, que é exatamente aquela plataforma ali. Olha, eu já estou aqui na plataforma. Primeiro vai sair um para o Flughafen, aeroporto, né? E em seguida ali o meu para Varsóvia, né? Que o destino final dele é Varsóvia, mas tá até embaixo ali, ó, Poznań. O trem saiu de Berlim na hora certinha, e aqui vão algumas dicas. Não contem com atrasos, o trem não vai esperar você aparecer. A conferência do bilhete é feita já com o trem em movimento, tenha certeza de que você comprou o bilhete certo ou você poderá tomar uma multa. Por exemplo, comprar segunda classe e sentar na primeira classe, embarcar no trem errado ou na data errada. Outra dica muito importante, reserve o seu assento. Não vai custar mais do que 5 euros ou 20 zlotys poloneses. E você vai evitar uma dor de cabeça, já que é bastante comum ter overbooking destes trens durante a alta temporada, que corresponde à primavera e o verão europeus, e você não vai querer viajar sentado no piso do vagão. A viagem de Berlim a Poznań leva entre 3 horas e meia e 4 horas, a depender do tipo de trem. Cruzamos o rio Oder, que marca a fronteira entre a Alemanha e a Polônia, com cerca de 1h30 de viagem, e não teve nenhum tipo de verificação de passaportes na divisa entre os dois países. Lembrando que brasileiros não precisam de visto para entrar na Europa e tampouco para circular entre os países, mas alguns lugares fazem uma conferência rápida de documentos. A
A viagem é bastante agradável, eu gosto muito das paisagens dessa parte da Europa, mas cuidado para não se distrair demais e perder a sua parada, já que é feito apenas um anúncio e o trem não permanece por muito tempo em cada estação, às vezes apenas 1 minuto. E aqui estamos em Poznań, a nossa primeira parada na Polônia. Poznań é uma das cidades mais antigas e importantes da Polônia. A cidade teve papel fundamental na formação do Estado polonês e é considerada por muitos o berço da nação. Hoje a cidade mistura arquitetura clássica e uma atmosfera jovem e vibrante. O coração de Poznań é a belíssima Praça do Mercado, cercada por prédios coloridos em estilo renascentista e dominada pela prefeitura histórica. Além do centro histórico, Poznań também é conhecida pelas universidades, pelos parques espalhados pela cidade e pela excelente qualidade de vida. Moderna e dinâmica, ela consegue equilibrar perfeitamente o passado medieval com cafés, restaurantes e uma cena cultural bastante ativa. É uma cidade que talvez não apareça tanto nos roteiros tradicionais da Europa, mas que surpreende logo nos primeiros passos. E essa construção grande aqui na frente não é uma igreja, é a antiga prefeitura da cidade e tem evento que acontece aqui todos os dias, se eu não me engano é por volta do meio-dia, tá? 2 bodes saem de uma janelinha lá em cima e dão 12 cabeçadas. É o grande evento da cidade, tipo assim, todo mundo aqui para assistir os bodes dando as suas 12 cabeçadas, que o bode é um dos símbolos daqui da cidade. Tá, então quem olha assim pensa, isso é uma igreja. Não, isso não é uma igreja, é a antiga prefeitura daqui de Poznań. E Poznań é a 5ª maior cidade da Polônia, mas aqui vivem cerca de 500 mil habitantes, sendo que a grande maioria vivem no campo. Mas assim, apesar de ser uma cidade pequena para os padrões brasileiros, para eles é a 5ª maior cidade, mas não se deixe enganar. Eles têm um excelente aeroporto internacional que recebe voos de vários lugares, uma estação de trens gigante, além de um terminal rodoviário muito bem estruturado. Então chegar aqui em Poznań é muito fácil. A minha recomendação é ficar pelo menos 2 dias na cidade para conhecer tudo com calma e sem correria, e se hospedar próximo ao centro histórico, já que isso vai facilitar muito o seu deslocamento. Na descrição do vídeo tem links dos hotéis que eu fiquei nessa viagem. E depois de 2 dias em Poznań, já estou de volta à estação central de trens da cidade para seguir a nossa viagem até Wrocław, o nosso próximo destino. A viagem no trem Intercidades leva 1h30 a uma distância de pouco mais de 160 quilômetros.
Na minha modesta opinião, Wrocław é uma das cidades mais bonitas e charmosas do leste europeu. Cortada pelo rio Oder, aquele mesmo que separa a Alemanha da Polônia, a cidade se espalha por diversas ilhas conectadas por mais de 100 pontes, tanto que ela ganhou o apelido de Veneza polonesa. A cidade tem uma atmosfera única, misturando arquitetura medieval, herança germânica e uma energia universitária bastante vibrante. Ao longo da história, Wrocław pertenceu a diferentes reinos e países, incluindo a Boêmia, a Áustria e a Alemanha, antes de voltar ao território polonês após a Segunda Guerra Mundial. E foi essa mistura de influências que ajudou a criar uma cidade com identidade própria, marcada por estilos arquitetônicos variados. O grande destaque é a praça central da cidade, considerada uma das mais belas da Europa. E entre todas essas praças medievais aqui da Polônia, para mim, essa de Wrocław é a mais bonita de todas. A primeira vez que eu estive aqui, em 2019, eu fiquei encantado quando eu vi esse conjunto arquitetônico, as ruazinhas de pedra e mais um detalhe muito importante que não pode passar despercebido, os gnomos de Wrocław. É uma tradição muito curiosa que transformou Wrocław em uma espécie de caça ao tesouro. Os pequenos gnomos de bronze espalhados pelas ruas, hoje já são centenas deles escondidos pela cidade. E encontrar essas estátuas virou uma das atrações favoritas dos turistas. E não deixe de visitar também a Ilha da Catedral, que é a parte mais antiga da cidade e também uma das mais bonitas. E também subir em uma das torres da Catedral de Wrocław, de onde temos uma das vistas mais bonitas da cidade. Para o seu roteiro, recomendo ficar pelo menos um dia inteiro na cidade, se possível 2 dias para curtir tudo com calma e apreciar essa beleza toda sem pressa. E essa é a estação de trens daqui de Wrocław. Parece um castelinho, né? Muito bonitinha. E fica muito perto do meu hotel. Eu me hospedei ali no Ibis Styles. E agora vou embarcar aqui para Cracóvia, que é o próximo destino desse nosso roteirão de trem aqui na Polônia. E fazer esse tipo de roteiro de trem aqui tanto na Polônia como na Europa é muito simples, porque as estações são todas centrais, você desembarca, já está praticamente no centro da cidade, e isso facilita demais esse tipo de roteiro. Além do que, você não precisa chegar com tanta antecedência assim nas estações, porque é basicamente chegar e embarcar no trem, né? Diferente do aeroporto, que você precisa chegar com 2, 3 horas de antecedência, né? Pontualmente, o nosso Intercity chegou à estação de Wrocław. A viagem até Cracóvia é um dos trechos mais longos dessa viagem. São mais de 260 km e o trajeto é feito em 3 horas e meia. Uma dica: escolha sempre o Intercity para viagens mais longas, pois ele é mais rápido. Os trens mais baratos fazem inúmeras paradas ao longo do caminho e você vai perder muito tempo. E vocês estão vendo que eu estou colocando aqui embaixo o preço das passagens. Pois é, nem é tanta diferença assim. Enquanto o Intercity custava o equivalente a R$ 105, o trem mais barato custava o equivalente a R$ 80.
Cracóvia é considerada por muitos a cidade mais bonita e mais histórica da Polônia. Durante séculos, ela foi a capital do país e ainda hoje é vista como o coração cultural da nação polonesa. Diferente de muitas cidades europeias, ela conseguiu atravessar a Segunda Guerra Mundial sem grandes destruições, preservando um centro histórico impressionante que hoje é patrimônio mundial da Unesco. O grande símbolo da cidade é o Castelo de Wawel, construído sobre uma colina às margens do rio Vístula. Foi ali que reis poloneses viveram, governaram e foram coroados ao longo da história. Logo abaixo fica o centro histórico, dominado pela enorme Praça do Mercado, uma das maiores praças medievais da Europa, cercada por igrejas, cafés e edifícios históricos. Entre eles está a Basílica de Santa Maria, que para mim é uma das igrejas mais bonitas da Europa. Olha só esse interior, que coisa impressionante. E a história é a seguinte: a Basílica de Santa Maria foi construída no século XIV, no lugar onde já existia uma outra igreja desde o século XIII. E tem uma história muito curiosa a respeito das torres dessa igreja. E existe uma lenda que diz o seguinte, que as torres teriam sido construídas por dois irmãos. E eles eram muito competitivos. E quando um dos irmãos percebeu que a torre do outro ia ficar maior, ele matou esse irmão para que uma das torres fosse maior que a outra. Olha só que coisa mais bizarra, né? Na real, uma das torres é mais alta justamente porque ela era um dos pontos de observação do território, para que eles pudessem observar lá na Idade Média, né, a chegada de inimigos. Cracóvia também carrega uma forte memória histórica. Durante a ocupação nazista, a cidade viveu um dos períodos mais difíceis de sua história, e foi daqui que milhares de judeus foram enviados para os campos de concentração como Auschwitz-Birkenau, localizado a cerca de 60 quilômetros daqui. Hoje a cidade preserva essa memória em museus, monumentos e no antigo bairro judeu de Kazimierz, que se transformou em um dos lugares mais interessantes e vibrantes da cidade. Em Cracóvia, eu peguei mais um trem e fui até Oksywentin, que é a cidade onde ficam os antigos campos de concentração de Auschwitz-Birkenau. Mas essa história eu já contei em um vídeo super detalhado e que já está entre os mais vistos do canal. Mas já adianto que é um assunto extremamente pesado e não é para todo mundo. O link deste vídeo e do vídeo completo de Cracóvia, assim como todos os vídeos da Polônia, estão na descrição. E esse aqui é meu trem de hoje. Já tô na frente do meu vagão número 4, poltrona 46. É uma viagem de 4 horas daqui de Cracóvia até Varsóvia. Parece que o trem é confortável, né? Mas tô tão cansado que eu acho que eu vou sentar na poltrona e capotar. Bom, conforto não era exatamente o que tivemos neste trem. Foram 4 horas mais apertado do que empresa aérea low cost. Mas como eu disse, eu estava tão cansado fisicamente e emocionalmente depois de visitar Auschwitz que eu capotei na poltrona. A viagem de Cracóvia até Varsóvia leva entre 3 horas e meia e 4 horas a depender do tipo de trem e da rota. Para o horário que eu precisava, não tinha o trem mais rápido, então essa foi a solução.
Varsóvia é a capital e maior cidade da Polônia. Moderna, dinâmica e cheia de contrastes, a cidade é um símbolo da reconstrução e da resiliência do povo polonês. Durante a Segunda Guerra Mundial, cerca de 85% da cidade foi destruída após os bombardeios e o levante de Varsóvia. Mas, no pós-guerra, os poloneses reconstruíram grande parte do centro histórico praticamente do zero, usando pinturas, mapas e documentos antigos como referência. Hoje, essa reconstrução é considerada uma das mais impressionantes do mundo e rendeu ao centro histórico o título de Patrimônio Mundial da Unesco. Caminhando pela Cidade Velha, é difícil imaginar que aquelas ruas coloridas, igrejas e praças medievais foram erguidas novamente após a guerra. Entre os principais cartões postais está o Castelo Real, a Praça do Mercado e a Barbican, antiga fortificação medieval da cidade. Ao mesmo tempo, Varsóvia também revela um lado moderno, com arranha-céus, avenidas largas e um dos centros financeiros mais importantes da Europa Central. O edifício mais emblemático da cidade é o Palácio da Cultura e da Ciência, um gigantesco arranha-céu construído na era soviética e que até hoje domina o horizonte de Varsóvia. Polêmico para alguns e símbolo histórico para outros, ele representa bem as diferentes camadas da história da cidade. Para a gente entender por que esse prédio é tão odiado, a gente precisa voltar muitos anos no tempo, algumas décadas na verdade, quando a Alemanha perdeu a Segunda Guerra Mundial e a Polônia, assim como outros países vizinhos, foram dominados pelos soviéticos, sendo transformada assim em um país satélite da União Soviética. E a Polônia só se tornou independente dos soviéticos lá pelo final dos anos 80. E esse prédio, que seria um presente de Stalin para os poloneses, na verdade era só uma lembrança de que quem mandava aqui eram os soviéticos. E ele lembra diariamente aos poloneses daquele período sombrio que a Polônia viveu após a Segunda Guerra Mundial e até o final dos anos 80. E hoje é dia de continuar a nossa fantástica viagem de trem aqui pela Polônia para o nosso último destino, a belíssima cidade de Gdansk, ou simplesmente Dansk, como dizem os poloneses. A viagem de Varsóvia até Gdansk leva cerca de 3 horas a uma distância de 329 quilômetros. Dessa vez eu consegui pegar o trem mais rápido, mas existem alguns serviços mais lentos que cumprem o trajeto em um tempo bem maior. É bom ficar atento. Gdansk é uma das cidades mais fascinantes do norte da Europa. Localizada às margens do Mar Báltico, possui uma identidade muito diferente do restante da Polônia, marcada por séculos de comércio marítimo, influência germânica e forte ligação com a história europeia. Durante a Idade Média, a cidade se tornou um dos pontos mais importantes da Liga Hanseática, uma poderosa rede comercial que conectava cidades no norte da Europa. Essa prosperidade deixou marcas visíveis até hoje na arquitetura elegante do centro histórico, com fachadas estreitas, prédios coloridos e ruas que parecem saídas de um cenário medieval. Mas Gdansk também ocupa um lugar importante na história mundial. Foi aqui, em 1939, que começaram os primeiros confrontos da Segunda Guerra Mundial. Décadas depois, a cidade voltou ao centro da história, quando o movimento Solidariedade, liderado por Lech Walesa, nasceu nos estaleiros de Gdansk e ajudou a enfraquecer o regime comunista no leste europeu.
Essa aqui é a rua principal da cidade, bem no meio do centro histórico. E a dinâmica aqui é essa, andar de um lado para o outro. Andar pelas ruazinhas, andar na beira dos canais, e é isso. Passeio King Dusk é esse. Tudo o que interessa aqui na cidade é muito próximo, a parte histórica de Gdansk é muito pequena, então dá para vocês visitarem bem em um dia, 2 dias no máximo. E assim eu encerro essa viagem sensacional de trem pela Polônia, uma das mais interessantes que eu já fiz. E se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, é muito importante pro Voo na Janela, siga o canal caso ainda não sigam, e até o próximo vídeo.